Nesse Pensa e Creia de hoje, nós vamos responder a seguinte pergunta: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é o pecado imperdoável? A Bíblia diz que todo pecado será perdoado aos filhos dos homens, mas aquele que pecar ou blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Vou até ler o texto que fica melhor para nós entendermos. Está lá em Mateus 12, 31. Jesus fala o seguinte: por isso declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. A Bíblia fala de um pecado que não tem perdão. Qual é esse pecado? Porque quando Jesus fala na blasfêmia contra o Espírito Santo, você pode pensar, mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E isso é muito importante que nós esclareçamos, porque muitas pessoas ficam aterrorizadas com a possibilidade de ter cometido esse pecado. Então, e se eu já cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo? Então, quer dizer que eu não tenho salvação? Isso passa no coração de muitas pessoas, especialmente daquelas pessoas que ainda estão iniciando a sua caminhada de fé. Elas estão começando a conhecer a Deus, experimentando a alegria da salvação, aí, de repente, deparam com esse texto e vem aquela pergunta, mas o que é isso? Será que eu já não fiz isso? Será que eu não sou uma pessoa que cometeu o pecado imperdoável e estou nessa condição de não ter perdão? Então, primeiramente, vamos entender duas coisas. O contexto em que Jesus falou isso, o contexto é muito importante para nós compreendermos sobre o que é que Jesus está falando. Jesus fala isso num contexto em que ele está operando vários milagres, você pode ler ali no texto anterior. Jesus está operando milagres tremendos, curando cegos, levantando paralíticos, fazendo coisas, expulsando demônios. E os fariseus, por inveja, por resistir a Jesus, por inveja ao Senhor, né? Diante de uma obra que claramente é de Deus, eles diziam o seguinte: ele está operando todas essas coisas pela mão do diabo, né? Jesus fala, quando ele cura um endemoniado, os fariseus, ouvindo isso, diz aqui em Mateus 12, 24, mas os fariseus, vendo todas aquelas obras, Jesus expulsando o demônio, fazendo coisas maravilhosas, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Beelzebu é um dos nomes dados a Satanás. Este não expele demônios, quer dizer, estavam acusando. Jesus estava fazendo uma obra claramente de Deus, e eles diziam: não, mas essa obra é do diabo. Nesse momento, quando Jesus depara com essa declaração dos fariseus, é que ele fala: olha, todo pecado vai ser perdoado, tudo que vocês falarem contra mim vai ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ser perdoada. Então, nós vemos pelo contexto que a blasfêmia contra o Espírito Santo é eu estar resistindo de forma deliberada e acusando uma coisa que evidentemente é de Deus, de ser do diabo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu me colocar como adversário de algo que é de Deus, que eu sei que é de Deus, e eu atribuo ao diabo. Não é algo, não é, vamos para você perder o medo de ter blasfemado. Primeiro, perca o medo, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Principalmente porque quem sente medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo não blasfemou. Porque quem sente medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo revela temor de Deus. Se você tem temor de Deus, significa que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Não é primeiro, o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que não é? Não é um pensamento. Não é algo que uma maldição que você faça, né? Porque
Isso é muito importante a gente definir, porque nós não temos muito controle, nós não temos um controle absoluto do pensamento que aparece na nossa cabeça. Na nossa cabeça aparece pensamento de todo tipo. Então, um pensamento de blasfêmia que apareça na tua cabeça não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é apenas um pensamento, né? Então, você não precisa ficar aterrorizado se você tem um pensamento de blasfêmia na tua cabeça. Esse é o primeiro ponto. Também não é uma palavra que você diga, não, mas eu falei tal coisa. Não é isso, não é um verbo, não é uma palavra, não é uma frase, não é uma sentença que eu proferi que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? E também não é um pecado que eu cometi. A pessoa, às vezes, era cristã, se desviou e voltou, falou, mas teve um período que eu me afastei de Deus e agora será que eu não blasfemei? Também não é isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma resistência contínua e deliberada à revelação de Deus. Eu sei que é Deus, eu sei que Deus está se revelando, e eu digo que não é, e eu me coloco contra, eu me oponho, e ainda crio resistência para que aquilo não prospere. É o que os fariseus estavam fazendo. Eles viam que aquelas obras só podiam ser de Deus, mesmo assim eles resistiam àquela obra e se organizavam para impedir que aquela obra prosperasse. Você nunca vai fazer isso, porque você teme a Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um ato de resistência contra o avanço da obra do Evangelho e da obra de Deus. Uma resistência, não só, mesmo aquele que resiste, mas não sabe, não comete a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando eu já percebi que a obra é de Deus e mesmo assim eu me posiciono de forma contrária para resistir e para impedir o avanço do Evangelho. Então, não é um pensamento, não é uma palavra e não é um pecado que você cometeu e do qual você já se arrependeu. Porque quem se arrepende de um pecado que cometeu não blasfemou contra o Espírito Santo. Pense e creia. E não deixe de enviar a sua pergunta para que nós possamos responder. E não deixe também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Coloque aí a tua inscrição. E preste atenção, nós vamos deixar escrito aí a próxima pergunta que será feita no próximo programa, no nosso próximo Pensa e Creia. Deus te abençoe.